Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, Cláudia, Richard, Tudo, professor? tudo jóia? Ariel, Joia. Armstrong, todos tranquilos? Me, me escutam bem? Sim. Sim, professor. Maravilha. Alto e claro, professor. Alto e claro. Beleza, Ariel. Só admitir uns outros colegas que estão entrando agora, já vamos iniciar nossa conversa de hoje. Então vamos lá, gente. Né? À medida que o pessoal for entrando, vão pegando o bonde andando. Inicialmente eu queria comentar com vocês que houve aí um pequeno atraso na postagem das notas de vocês. Amanhã eu creio que já deve estar ok. E isso se deu em razão de que eu fui rever todas as provas dos beleza aí, né? Por questões aí daquela. Foi aquela questão número 9 que gerou bastante dúvida. Que eu falei na última aula que estava subjúdice, né? Então eu fui reanalisar todas as provas dos senhores para ver aí se houve equívoco por parte de vocês, se vocês não compreenderam. E realmente algumas das provas deu para notar que realmente vocês acabaram aí até se equivocando com a resposta da questão 9, em razão da interpretação dúbia que ficou, né, diante daquele texto lá que eu mandei para vocês. Pois bem, diante disso, desde já, até esqueci de comunicar ao Robson, falei que ia passar para ele a decisão, mas diante disso, então, eu acabei revendo a questão e todos os senhores vão ganhar o ponto da questão número 9, né, para que ninguém saia prejudicado em razão dessas interpretações dúbias aí que nós tivemos, tá? Eu estou tendo que refazer de novo as notas de vocês, porque alguns tinham acertado, outros tinham errado, então não dá simplesmente para colocar o ponto na questão, porque quem já tinha acertado já tem o ponto na questão. Né? Mas até amanhã, eu creio que amanhã já dá para liberar as notas de vocês, mas no geral, até eu gostaria de comentar com vocês que no geral, com relação à prova, né, com relação à prova, as notas foram bastante satisfatórias, tá? Até diante do nosso contexto aí de aula em casa e tudo mais, né? Essas aulas remotas eu achei bastante satisfatórias as notas de vocês. Beleza? No mais, vamos iniciar então, efetivamente aí a matéria do nosso segundo bimestre. Já vimos, primeiro bimestre a gente trabalhou com as normas fundamentais do processo civil. Trabalhamos com o conceito de jurisdição e competência. Trabalhamos com ação, conceito de ação, condições da ação, né? E agora, para nós, nós vamos trabalhar aí com o processo. Então, como até eu já falei anteriormente nas nossas aulas, o processo civil ele se ergue em cima de três grandes pilares, dos quais dois nós já estudamos. Né? Esses três grandes pilares são a ação, a jurisdição e o processo. Então, desses três grandes pilares, falta para nós só estudar o processo, que é o tema do início do nosso segundo bimestre a partir de agora. Pois bem, então a gente vai analisar o processo, as categorias, as teorias, né? E lembrem vocês que naquele primeiro dia de aula, né, ou na primeira semana de aula, na verdade, acho que foi o segundo dia de aula,
que eu coloquei lá no estúdio aquele texto que fala sobre o Bealow, né, que vocês acabaram retomando a leitura daquele texto para a gente discutir as condições da ação. E quando eu expliquei as teorias da ação, da polêmica do Windscheid e do Luther, a teoria imanentista lá dos romanos, o VA e por aí vai. Né? Falei do Liebman para vocês também, que é um jurista italiano que veio parar na USP aqui em São Paulo e tal. Enfim, então hoje nós vamos trabalhar retomando aquele conceito de ação do Bealow, que foi inclusive aí o foco da nossa discussão da questão número 9 da prova. Então a gente vai retomar dentro do que nós podemos conceber como processo. Tá? Então, da relação jurídica processual, nós vamos trabalhar com aquele conceito lá, iniciar o trabalho com o conceito do Bealow, e vamos passar para um outro processualista que acabou negando a teoria do Bealow, que foi o James Goldschmidt, um alemão, e posteriormente nós retomamos um processualista italiano. Eu acho que hoje vai dar tempo de falar sobre o Bealow, em razão dos 40 minutos aí do Zoom, mas se não der tempo de falar hoje, na próxima aula a gente fala daí do James Goldschmidt e do Hélio Fazzalari, para entender um pouquinho o que nós podemos conceber como processo hoje, tá? Então vamos lá. A partir daquela visão constitucional do processo que eu venho trabalhando com vocês desde a primeira aula, e que eu falei para vocês que ele vai se erguer então em cima de três grandes pilares da ação, jurisdição e processo, né? Hoje nós podemos compreender, quando a gente vai trabalhar com a categoria processo, dentro da teoria geral do processo, hoje a gente vai compreender, né, ou vai relembrar aquela compreensão que o Estado Democrático de Direito, na verdade, ele usa o processo como um instrumento de exercício do poder. Tá? Então, o objetivo da aula é a gente refletir sobre isso, sobre o que é o processo. Porque eu falei para vocês no final do mês passado que às vezes a gente confunde o processo com a ação. Né? O fulano entrou com uma ação contra o ciclano, né? A ação foi julgada procedente, a ação foi julgada improcedente. Não, é o processo que é julgado improcedente ou procedente. A pessoa entra com um processo contra a outra, exercendo o seu direito de ação. E esse processo, portanto, ele é um instrumento. Né? Ele não é o direito de ação em si, não se confunde com o direito de ação, mas ele é um instrumento. Né? Ele é um instrumento de exercício de poder, né? Exercício do poder do Estado. Tá? Então, até o professor Câmara, professor Alexandre Freitas Câmara, que eu sempre cito nas minhas aulas, comentei sobre ele na prova, inclusive, ele fala mais ou menos o seguinte, que todo e qualquer ato estatal de poder, e não só os estatais, né, mas ele foca na questão do poder do Estado, né? Então, todo e qualquer ato estatal de poder, ele deve ser constituído através de processos, sob pena de não ter legitimidade democrática e, por conseguinte, ser incompatível com o Estado democrático de direito, com o Estado constitucional, como fala o professor Câmara. Tá? Então, todo o exercício de poder do Estado, ele é feito através de processos. Né? Uma das compreensões, pelo menos, de processos que nós vamos ter. Tá? Nisso, dentro do que nós estudamos no primeiro bimestre, né, aquela ideia de nós somos credores de jurisdição, que eu cobrei na prova, inclusive, né, para vocês, acho que questão 4, se não me engano, 3 ou 4, não me lembro de cabeça. Mas nessa ideia que nós somos credores de jurisdição,
Se exercermos o nosso direito facultativo de ação e provocarmos o Estado para que nos dê a solução para uma lide, ele inegavelmente deverá fazer, né? Inegavelmente deverá fazer. Isso daí não é segredo para ninguém. Eu passei praticamente metade do bimestre passado inteiro falando disso. Somos credores de jurisdição. Quando provocamos o Estado, ele tem que nos dar uma resposta, nem que seja uma resposta para indeferir o meu pedido, para dizer que eu não tenho direito, para não reconhecer o meu direito, mas eu tenho direito a uma resposta, nem que essa resposta seja negativa, né? Muito que bem. Então, como ele inegavelmente tem que me dar essa resposta, na verdade, essa resposta dele é o que nós chamamos de prestação jurisdicional, ou provimento jurisdicional, que os senhores vão ouvir bastante aí no dia a dia forense, em alguns livros de processo civil, em questões de alguns concursos, quando falarem provimento jurisdicional ou prestação jurisdicional, né, é essa resposta que o judiciário vai dar para mim ali, tá? Isso aí vem lá na sentença. Então, e essa prestação jurisdicional nos é dada, ou seja, o devedor da jurisdição nos paga, já que somos credores, né, por meio de um processo. Tá? Não existe resposta legítima dentro de um Estado democrático de direito que o Estado dê para uma lide de um particular ou até uma lide estatal, mas não existe uma resposta que não seja dada por meio de um processo. Ele é um meio, ele é um instrumento utilizado para esse exercício da jurisdição. Quando eu falo exercício de poder do Estado, aplicando na teoria geral do processo, é o exercício da jurisdição. Tá? Nesse sentido, alguns doutrinadores, alguns processualistas, tanto do processo civil quanto do processo penal, do processo trabalhista, né? Mas esses doutrinadores, esses processualistas, alguns deles, eles entendem que o processo é um meio pelo qual o juiz aplica a lei abstrata ao caso concreto. Que vocês vão ter essas características da lei, que vocês estão vendo desde o primeiro, segundo período, né? Que a lei é abstrata, isso, aquilo, tal. Assim como eu falei que a ação é um direito subjetivo, né? Público subjetivo, abstrato, autônomo, aquilo lá. Então a lei ela é abstrata e é universal, né? Ela está posta, positivada. Nós adotamos esse sistema romano-germânico, o sistema do civil law, ela é positivada, né? Escrita em códigos, em leis, em estatutos e tudo mais. E está ali, e universal porque ela é destinada a todos. Quer dizer, não existe uma pessoa específica, tá? A lei, desde que a minha situação se encaixe perfeitamente na prescrição legal, a lei vai servir para o Zé, vai servir para o José, vai servir para todo mundo, tá? Essa é uma das características da lei. Então, parte desses processualistas falam que a lei, aliás, que o processo é esse meio pelo qual a prestação jurisdicional é dada, nos é dada, pela qual então o juiz vai pegar essa lei abstrata que está lá no Código Civil, que está lá no Código Tributário Nacional, no CTN, que está lá na legislação previdenciária, por exemplo, né, que está lá na lei dos alimentos, que está lá não sei onde, ele vai pegar essa lei e aplicar ela no caso concreto. O caso concreto é a demanda que eu levo para o judiciário. Quando eu provoco o judiciário, ele está diante do caso concreto. Nós vamos ver se há subsunção. Vocês aprenderam com o professor Oliveira, em Direito Penal, aquela questão de tipicidade, né? Subsunção do fato à norma. Para nós aqui no processo também tem subsunção do fato à norma, que é quando o juiz vai aplicar a lei abstrata ao caso concreto, né? Essa é a prestação jurisdicional. E isso ocorre necessariamente por meio de um processo, tá? Necessariamente. Se não ocorrer por meio de um processo, não é uma prestação jurisdicional legítima, né? Idônea
né? Ela vai ser inconstitucional, inclusive, né? Então vejam que o processo ele é um instrumento do próprio exercício da democracia, né? Do próprio exercício da cidadania, da democracia, tá? Então eu tenho que entender que todo ato estatal vai passar por um processo, não só na esfera jurisdicional, inclusive. Alguns de vocês aí conhecem muito bem os trâmites de um processo administrativo disciplinar, um PAD, por exemplo, né? Temos processos de licitações, né? Agora que estamos aí nesse contexto de pandemia, processo de licitação para aquisição de máscara, aquisição de respiradores, todo exercício de poder por meio de um processo. E para nós aqui, que na área jurisdicional não é diferente, tá? Então, disso, né, a partir dessa ideia de Estado democrático de direito, dessa posição dos processualistas que vão entender que o processo é um meio pelo qual o juiz aplica a lei ao caso concreto, nós vamos compreender o processo por dois aspectos inicialmente, né? Ou melhor, vamos compreender o processo sob duas nuances, duas faces da mesma moeda. A primeira nuance, a primeira face dessa mesma moeda que se chama processo, ela decorre daquela ideia do Below, né, do Oscar von Below, de que o processo é uma relação jurídica entre as partes e o juiz. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Lembrem lá daquele triângulo, entre as partes, entre autor e réu, e entre elas e o juiz. E aí ficou a dúvida da questão da prova, a questão número 9, mas enfim, né, vamos tratar disso já aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? Então vamos compreender o processo como uma relação jurídica, é a ideia do Below, né? E a outra faceta, a outra face dessa moeda, a outra nuance do processo, é a ideia de que o processo é uma sucessão de atos processuais ordenadamente dispostos, né, que é o devido processo legal. Quando eu falo em ordenadamente disposto, estou falando em ordem, uma ordem prevista na legislação, ordenadamente disposta, e esse é o devido processo legal. Até que o provimento jurisdicional seja dado, né, até que o juiz profira uma decisão, profira uma sentença, né, seja ela reconhecendo o meu pedido ou não, né, mas essa sentença ela é fruto de um processo, portanto, tá? Então, lá naquela primeira semana, quando eu passei aquela atividade sobre a obra do Below, aquele texto do Salah, e depois, quando nós estudamos as teorias da ação, eu disse que iríamos voltar a estudar o Below quando fôssemos falar de processo. Pois bem, estamos aqui resgatando aquilo que vocês já leram. E só para contextualizar novamente, isso foi em 1868. Eu expliquei para vocês quando estudamos as teorias da ação, né? Em 1868, Below escreveu a obra La teoria de las excepciones dilatórias e los pressupostos processais, né? A teoria das exceções probatórias e os pressupostos processuais. Eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, pelo menos um fragmento dela que fala dessa parte do processo como relação jurídica, só que ela não está em português. Mas para título de conhecimento, quem quiser ver, né, eu vou postar lá depois para vocês. Não é obrigatória a leitura, até porque eu não posso exigir que vocês leiam o texto em outra língua, mas quem quiser ter acesso a esse material vai estar lá. Até amanhã ou depois, para escrever um TCC, um trabalho, alguma coisa, está lá para vocês fazerem a citação. Eu vou pegar essa parte do livro dele para deixar para vocês. Pois bem, em 1868 essa obra foi um marco definitivo para o processo. Eu acho que é isso, esse é a grande sacada daquela discussão que nós tivemos lá das teorias imanentistas da ação, teoria abstrata, teoria concreta, e retomando agora com relação ao processo, porque isso foi um marco definitivo para o processo, porque ele estabeleceu o rompimento do direito material com o direito processual, né? E a consequente independência das relações jurídicas. Quer dizer, as relações jurídicas de direito material são uma coisa, as relações jurídicas de direito processual são outra. Você não pode confundir as relações jurídicas, né?
E o que o Bilo vai tratar é das relações jurídicas de cunho processual e não material. Né? Quer dizer, eu preciso que fique claro para vocês que existe, né, essa independência dessas relações jurídicas nessas duas dimensões. Direito material de um lado, direito processual do outro. Tá? E é o direito processual que nos interessa. Por exemplo, vocês estão tendo agora direito material, direito das obrigações. Né? Para nós aqui não interessa, mas lá existe uma relação jurídica, só que de cunho material. Para nós interessa as relações, na minha disciplina, as relações de cunho processual. Né? Então, quando ele se tornou um marco definitivo para isso, ele acabou sepultando, acabando com as explicações privatistas em torno do processo, né? que eram oriundas lá daquela ideia do direito romano. Né? Oriundas lá é do antigo direito romano, portanto. Tá? Então vamos lá. A partir do Bilo, então, relembrando aquele texto e outros que vocês até chegaram a ler para fazer a prova, então, a partir do Bilo, a explicação sobre a natureza jurídica do processo, ela é concebida como relação jurídica entre as partes, né, de natureza pública, entre elas e delas com o juiz. Tá bom? Quando eu falo em relação jurídica, aliás, quando eu falo, melhor dizendo, desculpa, quando eu falo em natureza jurídica, eu já falei isso em sala de aula, eu estou querendo dizer o que isto significa para o direito. Então, o Bilo, o que significa para o direito a teoria do Bilo sobre o processo? Para o Bilo, significa para o direito que o processo é uma relação de natureza pública entre as partes e o juiz, estabelecendo uma reciprocidade de direitos e obrigações entre as partes entre si e entre elas e o magistrado. Lembrem daquele triângulo que eu desenhei lá para vocês, que não tinha nada a ver com fato, valor e norma, que não tinha nada a ver com Kelsen, né? Mas aquele triângulo, lembrem que eu coloquei numa ponta aqui embaixo, eu coloquei o autor, na outra oposta eu coloquei o réu e lá na ponta de cima do triângulo eu coloquei o juiz. E eu fiz duas flechinhas, né? Uma flechinha indo e outra voltando entre juiz e réu. Uma flechinha indo e outra voltando entre réu e autor. Uma flechinha indo e outra voltando entre autor e juiz. Quer dizer, existem direitos e obrigações recíprocos do autor para o juiz e do juiz para o autor. Existem direitos e obrigações recíprocas, né? Recíprocos, aliás, do réu para o juiz e do juiz para o réu. Existem direitos e obrigações recíprocos do réu para o autor e do autor para o réu. Né? Então, é isso que a teoria do Bilo quer dizer. Daí, inclusive, ficou meio dúbia a questão da prova, porque parece, quando a gente não interpreta assim muito a fundo, parece que para ele é só a relação jurídica envolvendo os três, o actum, trium, personam. Mas não, a relação jurídica envolve os três sim, mas na relação de um deles com o outro. Não necessariamente na relação do juiz, autor e réu, mas pode ser só do juiz com o réu, ou só do juiz com o autor, ou só do réu com o autor. Tá? A partir da teoria do Bilo. Portanto, Professor, seria no caso actum trium personarum, isso? actum trium personarum, exatamente. Quando se perfecciona o processo, né? Mas veja bem, né? Só vai, se vocês lembrarem, na minha aula eu falei que só vai se perfeccionar o processo, né, o actum trium personarum, quando houver o que nós chamamos de citação do réu, né? Quando o réu passa a compor a lide. Se eu pensar, como muitos de vocês acabaram até pensando, e isso foi um erro meu, porque realmente a questão número 9 da prova ficou em dúvida, ficou dúbia. Se eu pensar que a relação jurídica processual necessariamente envolve os três, isso quer dizer que antes da citação eu não tenho direitos e obrigações do autor com o juiz e do juiz com o autor. Eu só vou passar a ter quando o réu
compor o processo, que é uma forma equivocada de eu compreender a teoria do Bill. Né? E nem todos os livros de direito processual vão fazer essa análise com vocês. Tá? Eles vão falar que o Bill fala que o processo é a relação jurídica entre as partes e o juiz. Beleza. Só que quando eu vou me aprofundar nisso, eu tenho que lembrar o seguinte: já existe uma relação jurídica antes do réu compor o processo, ou seja, antes de formar o actum trium personarum, né? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Antes, então, do terceiro elemento, do terceiro ponto que vai fechar o meu triângulo, compor o processo, que é o réu, né? Então, não esqueçam disso. Eu posso ter direitos e obrigações somente entre dois desses sujeitos processuais. O exemplo desses direitos e obrigações antes do réu ser chamado é o mais clássico que a gente tem. Conseguiram entender? Ficou claro? Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem acionar aí o microfone de vocês ou colocar no chat aqui do lado. Deixa eu só autorizar a entrada da Nádia. Ok, beleza. Então vamos lá. Assim como o Bill, o processo é definido como sendo então como no Bill, né? O processo é definido como sendo uma relação jurídica de direito público, porque existe ali um direito que o Estado não pode violar, né? Autônomo, porque ele não vai depender do direito material, né? Autônomo e independente, portanto, né? Da relação jurídica de direito material. Não vai depender do direito material, da existência do direito material. E isso é aquela história que eu conversei, que eu contei, que eu comentei com vocês, né? Já é que eu posso provocar o judiciário pleiteando uma indenização, por exemplo, afirmando que alguém de vocês violou minha honra e tudo mais, mesmo que esse fato nunca tenha existido, né? Fica nítido quando eu vou estudar as condições da ação, por exemplo. Que quando eu estou lá no finalzinho do primeiro bimestre, quando eu estou analisando as condições da ação, que só tem que ter parte legítima e interesse de agir, não interessa se o direito material existe ou não, né? Por isso que a gente trabalha muito com a teoria do Bill. A grande maioria da doutrina trabalha com a teoria do Bill. Que não interessa se realmente alguém me xingou, não interessa se alguém me bateu, não interessa se realmente eu sou filho do fulano e estou pleiteando um reconhecimento de paternidade. Não interessa para eu exercer o direito de ação e para daí ter um processo. Né? Por isso que o processo é uma relação autônoma e independente do direito material. Se realmente o direito material existiu ou não, isso é lá no final, na sentença. Tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Né? Digamos aí que eu fosse uma mulher. No caso que eu fosse uma mulher, eu poderia provocar o judiciário pleiteando o reconhecimento da paternidade, buscando os alimentos contra, sei lá, um cara rico e famoso aqui de Ponta Grossa, né? Mora no Jardim América, tem carrão de luxo, e eu falei, pô, esse cara podia ser um bom pai para meu filho, vou entrar com a ação. Né? E entro com a ação, consigo uma liminar de alimentos, forço o cara a pagar alimentos. Pois bem, essa possibilidade é a prova de que o processo ele é uma relação jurídica independente do direito material. Vai ter processo? Vai ter processo. O cara vai ser citado, vai compor a lide, vai formar o actum trium personarum. Existem obrigações recíprocas entre eu, autor, e entre o réu, entre eu, autor, e o juiz, entre o juiz e o réu, e por aí vai. Tá? Agora, professor, oi, pode falar. Só uma pergunta. O fato de uma pessoa ser chamada a um processo e responder, por exemplo, lá como réu, um dano moral, por exemplo,
Sim. Se depois for comprovado que essa pessoa não cometeu um ato ali que causou um dano de fato, Uhum. ela tem algum direito de reverter contra essa pessoa ou não tem nada a ver isso daí? Porque até para a gente saber se diante de uma situação dessa, a pessoa ela pode se sentir segura de entrar com uma ação por dano moral, por exemplo, mesmo que ela corra o risco de não perder, de não ganhar essa ação efetivamente, qual que Sim. seria a penalidade, digamos, que essa pessoa vai ter se ela não ganhar? Seria só pagar o advogado da outra parte, por exemplo? Não, veja, cada caso é um caso, mas eu entendi bem o que você está querendo perguntar, o que você está querendo dizer. É mais ou menos assim. Hoje, no processo civil, existe toda uma questão de boa-fé processual. Tá? Você não pode intentar o que nós chamamos de ação temerária. O que é uma ação temerária? É você saber que a outra pessoa não deve nada, não fez nada. Às vezes você quer só ganhar uma grana pedindo indenização e você entra mentindo. Toda a tua petição inicial é uma mentira, é fruto de mentira. Tá? Isso daí, se for comprovado a má-fé processual, nós temos consequências jurídicas para isso. Em âmbito civil, nós temos multa. Né? Quando você age de forma temerária, nós temos multa dentro do âmbito civil. Né? Em âmbito criminal, é possível você também responder por você dar início, né, a um processo. Agora vai depender do tipo de ação que você está trabalhando. Para nós aqui, no processo civil, as consequências são desde a multa que o juiz pode aplicar, né, por uma conduta temerária, ter que pagar advogado da outra parte e tudo mais, obviamente, né? Mas, inclusive, a possibilidade de você, digamos que eu entrei contra você, né? Se eu entrei contra você sabendo que você não fez porra nenhuma, tá de boas aí, tal, eu só quero ganhar uma grana e tudo mais. Se você comprovar que tudo que eu fiz foi de má fé e se você teve um prejuízo, gastos com advogado, isso aqui, você pode pedir os danos morais ou materiais depois para mim. Né? Podem ter N consequências, você pode perder um emprego, pode não ser aprovado num concurso público, eu não sei, sabe? Por exemplo, alguns concursos públicos vão fazer a investigação social da pessoa, tá? Não só em âmbito criminal, em âmbito civil também. De repente aparece que você está respondendo um processo de indenização e você não é classificado, é óbvio que houve um dano. Então, você pode pleitear depois indenização por esses danos que eu causei para você, te tornando réu no processo. Mas para isso tem que comprovar a minha má-fé. Né? Para isso tem que comprovar a minha má-fé. Não sei se é isso que você perguntou. Exatamente, é mais por essa questão, às vezes a pessoa entra contra, né? É muito comum, assim, só fazendo uma analogia, é muito comum, por exemplo, nós funcionários públicos, a gente responder o PAD lá que o senhor falou, né? Sim. O sujeito vai lá, movimenta todo o sistema, conta um monte de mentira e tal, tá certo? É um direito dele de provocar ali a administração pública para que se apure aquele fato. Sim. Mas gera também, né, um certo transtorno, né, pro funcionário público ali também, né, Com certeza. apesar de que ele deve, digamos assim, responder, se ele não fez nada, não tem que temer também. Mas gera um transtorno, gera um desgaste, né? Às vezes até tem que contratar advogado e tudo, né? Claro. Então, seria mais ou menos nesse pensamento que eu tive voltado para a parte de ação mesmo, né? Sim. Não, você está coberto de Então, tem razão. que ter pelo menos um mínimo de boa fé, né? Exatamente. A boa-fé, na verdade, devia ser não só um princípio processual, mas tinha que ser um estilo de vida, né? Uma conduta ética nossa, ela exige a boa-fé objetiva e subjetiva também, mas principalmente no nosso caso, objetiva. E vejam bem, você se tornar réu num processo, ele já é algo estigmatizante, mesmo que você seja depois que seja reconhecido que você não fez nada, que a ação, que o pedido do autor seja indeferido, o simples fato de você responder um processo já é estigmatizante. Além dos custos que você pode ter.
para quem está no funcionalismo público e vai responder um PAD, o Estado tem o dever de investigar a conduta dos seus agentes públicos, né? Se há alguma denúncia e tudo mais. E se de repente você consegue comprovar que essa denúncia foi de total má-fé por parte de alguém que se ofendeu com a prestação de serviço, não gostou da tua abordagem, isso, aquilo, tal, você tem todo o direito de pleitear os danos sofridos depois também, né? Não tem problema quanto a isso, tá? Beleza? Respondido? Sim. Obrigado, professor. Não, capaz. O que vocês tiverem de Obrigado. dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, eu estava falando, relembrando ali do Bilow, dessa diferença, dessa independência que eu tenho do direito material. Estava falando que, no exemplo que se eu fosse uma mulher, eu poderia mover uma ação contra alguém só porque eu acho que daria um bom pai, é rico, é isso, aquilo e tal, e depois ser comprovado que o cara, através do DNA, que o cara não tem nada a ver, né? Às vezes nem houve uma relação sexual, mas isso não impediu de eu entrar com a ação, exercer o direito de ação e formar um processo, né? Isso que vocês têm que entender. Uma coisa não depende da outra. O direito material e o direito processual são independentes. Nessa concepção do Bilow, portanto, tanto o autor quanto o réu, quanto o Estado, né? Autor, réu e Estado, aí representado pelo juiz, são sujeitos processuais de direitos e obrigações. É importante que isso fique claro. São sujeitos processuais de direitos e obrigações, tá? Bem naqueles moldes do triângulo do acto trium personarum que eu desenhei para vocês, tá? Essa teoria, ela recebeu muitas críticas dentro da teoria geral do processo, embora a maioria da doutrina ela utilize ainda essa concepção do Bilow, mas ela recebeu muitas críticas dentro da teoria geral do processo, né? Tanto no processo civil quanto no penal, né? Lembrem as duas jurisdições que a gente falou, né? Quando trabalhou um tempo mais ali sobre a ação e jurisdição. E essas críticas, né, foram exatamente nesses direitos e obrigações que o Bilow fala que esses sujeitos processuais têm, né? Principalmente a parte ré, né? Porque o Bilow, a partir do Bilow, dá um maior empoderamento para a parte ré, que até então não tinha, né? Até então não tinha. Era como assim, se você entrou com a ação, porque você tem razão. Se a outra pessoa virou réu no processo, é porque ela deve alguma coisa. Acabei de falar isso para vocês, que ser réu é algo estigmatizante, tá? Mas a maior parte da doutrina acabou até aceitando a teoria do processo como relação jurídica. Até hoje a gente trabalha muito com isso. Mas a maior crítica, que vai ser objeto da nossa aula de terça-feira que vem, a maior crítica, como lembra a professora Ada Pellegrini, que nos deixou há pouco tempo, ela foi por parte do processualista alemão chamado James Goldschmidt, né? E o Goldschmidt, veja, a teoria do Bilow é de 1868. O Goldschmidt, em 1925, ele publicou uma obra, né, que se chama O Devido Processo Legal, o Processo Legal. E nessa obra, né, ele fala que o processo não é uma relação jurídica, mas ele trata do processo como situação jurídica, né? E mais recentemente, um processualista italiano chamado Elio Fazzolari, né, dois es Fazzolari, se vocês quiserem pesquisar depois, ele também rechaçou essa teoria do Bilow, tá? Então nós temos aí menos de um minuto. Fechamos aqui a teoria do Bilow. Próxima aula nós vamos falar do James Goldschmidt e do Elio Fazzolari, processo como situação jurídica do Goldschmidt e o processo como procedimento em contraditório do Fazzolari, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vamos lá para o fórum, até 10h30 estamos lá ativos no fórum, fiquem à vontade, né? Não esqueçam que a participação de vocês lá, ela conta a presença,